Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. 2020 teve como resultado positivo o superávit comercial do setor do agronegócio. Preço do leite ao produtor subiu em dezembro, recuperando parte da queda registrada em novembro e continua firme. Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo e vamos falar sobre o ensino à distância, conhecido como EAD. O Agora Agro já está no ar. O Boletim de Comércio Exterior ICOMEX, que foi divulgado agora pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também pela Fundação Getúlio Vargas, aponta que o único resultado positivo no ano passado no setor foi o superávit comercial. A análise ela foi feita diante do cenário de superávit da balança comercial de quase 51 bilhões de dólares dos investimentos estrangeiros no país de janeiro a novembro e que foi de 33 bilhões de dólares e também da previsão de recuo do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que significa a soma dos bens e serviços produzidos no país, foi de 4,7%. De acordo com o ICOMEX, a China contribuiu com 33,6 bilhões no superávit, enquanto entre os principais parceiros, a contribuição dos Estados Unidos foi negativa. O saldo com a União Europeia foi positivo em 1 bilhão e 500 milhões de dólares. No entanto, o valor é abaixo dos países da América do Sul, inclusive a Argentina, de 6 bilhões de dólares, e também do restante da Ásia. Na edição de dezembro, o boletim do ICOMEX estimava um superávit de 55 bilhões de dólares. A diferença entre a previsão e o fechamento, segundo o Instituto Brasileiro lá da Fundação Getúlio Vargas, ela foi provocada por uma importação de 4,8 bilhões de dólares de plataformas de petróleo, que provocou um déficit na balança comercial de dezembro de 41,6 milhões de dólares. Sem as plataformas, o superávit em dezembro seria de 4,7 bilhões e a estimativa da Fundação Getúlio Vargas no ano estaria correta. O preço do leite ao produtor subiu no mês de dezembro, recuperando parte da queda registrada em novembro. Na média Brasil, a cotação fechou em R$ 2,13 por litro, uma alta de 4% sobre o mês de novembro. Na média, o preço nominal ao produtor no ano passado ficou em R$ 1,73, uma alta de 22,6% sobre 2019. Apesar da melhora mensal na relação de troca, o índice ficou acima dos valores registrados em 2019 durante todo o ano de 2020. E, na média, o produtor de leite precisou de mais de 8,3 litros de leite para adquirir 60 quilos de concentrado, ou seja, mistura concentrada, uma alta de 23% em relação a 2019. Já no mercado varejista, para o consumidor, o preço da cesta de lácteos subiu 1,06% em dezembro, acumulando alta de quase 17% durante o ano de 2020. E as maiores altas ao consumidor em 2020 foram registradas para o leite de caixinha, que subiu 27%, leite em pó subiu 18% e o leite condensado 14%. Minas Gerais busca diversificar a exportação de commodities, mas o café seguirá sendo seu principal protagonista, responsável por quase 35% do faturamento agrícola do valor bruto da produção de Minas Gerais. O café registrou uma receita de 21 bilhões de reais no ano de 2020. E esse crescimento ele foi de 55% em relação a 2019. Em 2020, o VBP agropecuário, o valor bruto da produção agropecuária de Minas Gerais, alcançou o recorde de
96 bilhões de reais, registrando um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. O indicador representa uma estimativa da geração de renda no meio rural. Minas Gerais encerrou o ano de 2020 na 4ª posição no ranking, respondendo por 11% do VBP em nível Brasil. Mais da metade do faturamento mineiro, 63%, veio das lavouras. A soja, que ocupa o 2º lugar de destaque no VBP mineiro, alcançou uma receita de 13,6 bilhões de reais, crescimento de quase 66% na comparação com o ano de 2019. E a pecuária fechou o ano com crescimento de 23,4%, uma receita de 35 bi. Os produtos pecuários que se destacaram foram bovinos, que cresceram 22%, leite cresceu quase 11%, ovos cresceu 3,3% e frango cresceu 0,7%. E depois do intervalo nós vamos falar sobre um tema interessante, nós vamos falar sobre ensino à distância, conhecido como EAD. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Milena Araújo. A Milena, ela é a CEO da Inteligência Educacional. Vamos dizer assim para você entender, é uma empresa voltada ao ensino, exclusivamente ao ensino. E nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, nós vamos falar sobre EAD, ou seja, nós vamos falar sobre ensino à distância. E a Milena, ela é palestrante, ela é especialista em direito público, ela é professora universitária, enfim, é uma pessoa altamente gabaritada para falar sobre esse tema. Então eu vou conversar agora com Milena Araújo. Milena, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante e pontualíssimo. Tá tudo bem com você? Pontual e muito atual. É um prazer e uma honra estar aqui com você mais uma vez. Eu tenho certeza que sempre que eu te ouço, eu vejo o quanto o jornalismo ele é importante para nos trazer informações e trazer também essas perspectivas, né, do nosso mundo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino à distância. Uhum. Milena, eu me lembro, eu era bem mais jovem, talvez mais ou menos quem é da nossa idade aí vai lembrar, na época existia a revista O Cruzeiro, existia a revista Manchete, e eu me lembro que naquela época tinha uma empresa, vamos dizer, em São Paulo, chamada Instituto Universal Brasileiro. E nessa revista vinha uma propaganda do Instituto Universal Brasileiro oferecendo uma série de cursos à distância. E olha que isso remonta a mais ou menos uns 50 anos. Faz tempo. Só que a gente não sabia que era à distância. E hoje, 2020, 2021, a coisa, vamos dizer, virou moda. E parece que se fortaleceu mais com essa crise que nós estamos vivendo do coronavírus. É mais ou menos por aí? É até um pouco mais antigo, se nós vamos falar. Os precursores do ensino à distância, eles datam de 1850 e eram agricultores e pecuaristas que recebiam por correspondências
informações para poder tratar o rebanho e a agricultura. E no Brasil, o Instituto Brasileiro, ele também utilizou muito a questão da correspondência. Isso já era considerado um ensino à distância. E é muito interessante nós pensarmos e observarmos o quanto isso foi importante nesse ano de 2020 e ainda vai ser importante em 2021. Os professores passaram a ter que aprender ou reaprender a como lidar com esse ensino à distância. E os alunos, por sua vez, também tiveram que entender, é claro que um pouquinho mais de tecnologia do que nós temos hoje, da década ali de 1850 e no Brasil 1930, 1950. Milena, o ensino à distância, ele, vamos dizer assim, o aluno aprende para valer mesmo? Ou, de maneira geral, a gente sabe que a educação brasileira mudou muito. Ela saiu de uns moldes mais rígidos, vamos dizer assim, e entrou num molde mais soft, mais light e tal. E eu também dei aula durante algum tempo, e durante esse tempo a gente veio percebendo que os alunos, com a entrada principalmente da internet, as coisas ficaram mais fáceis. A mamãe Google ajuda muito nisso aí. Ctrl+C e Ctrl+V, parece que fica tudo legal. Mas o ensino à distância, na essência do ensino à distância, ele realmente funciona para valer? O ensino à distância ele tem os mesmos desafios de uma sala de aula. Nós temos alunos que aprendem bem sozinhos, alunos que aprendem bem dentro da sala de aula. O que eles precisam é ter foco e tentar entender. Agora, é uma participação maior do professor, no caso do aluno, uma participação maior da família também, essa cobrança, esse estímulo. Quanto ao Google, é uma realidade. Hoje, assim como na minha época tinha a Barça e nós tínhamos que procurar as informações, hoje o Google é um pouco mais rápido. Então, você tem uma dúvida, você pega a informação. Por isso que os questionamentos da educação, quando você fala entender, compreender, quando você fala do emocional, quando você fala de trabalhar em equipe dentro da escola, ele passa a ser ainda mais importante do que apenas o conhecimento pontual, as informações que o Google passa. Eu acho sim, o EAD ele veio para ficar, esse ensino à distância ele veio para ficar com esse apoio tecnológico. Eu falei aqui, o EAD já existe desde 1850, mas esse veio para ficar. Eu acredito que ele é um apoio que nós vamos ter a partir de 2021, 2022, nós não vamos retroagir, certo? E o aluno aprende sim, e muito, o aluno e o professor aprendem muito com esse sistema e essa formação. Quer dizer, vamos dizer assim, queira ou não, é um novo momento de ensinamento, é um novo momento da educação que o mundo está assistindo. Seria, então, o ensino à distância. Quer dizer, eu me recordo quando eu dava aula, e principalmente para a turma de colégio, você batia o olho no aluno e falava, você não entendeu, né? Não entendi. Aí você ia e explicava de uma outra forma. E eu sinto que no EAD parece que não tem isso, né? É uma coisa mais distante. Então, vai exigir muito mais do aluno e falar, não, eu tenho que aprender isso aqui, vai exigir dele que ele busque mais informações para poder entender aquele determinado assunto. Seria mais ou menos por aí? Eu falo que tudo na vida nós vamos ter vantagens e desvantagens. Sim. A vantagem do ensino à distância é que você vai conseguir complementar um estudo, você vai poder fazer o seu tempo, você tem alguns tutores, você pode buscar, de repente, pessoas como você, Toninho, que nós podemos acessar à distância, que eu não teria isso dentro de uma sala de aula. Então, nós temos até profissionais mais qualificados para nos acessar. A desvantagem é essa, que realmente você perde esse time, esse feeling do professor. Mas tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Agora, nós precisamos saber trabalhar com essas vantagens e desvantagens. Um exemplo muito interessante. A inteligência educacional, ela atua em 10 estados. Durante a pandemia, em 2020,
nós percebemos várias dificuldades que os professores estavam tendo, e eram dos 10 estados diferentes. O que nós fizemos? Nós criamos um EAD, mas um EAD focado em responsabilidade social da inteligência educacional. Então, nós criamos ensinos à distância que pudessem auxiliar esses professores de 10 estados e estão gratuitos dentro da nossa plataforma. Exatamente com essa visão. Isso eu não poderia fazer presencialmente, eu não conseguiria fornecer 4, 5 cursos gratuitos para o Brasil inteiro, poder acessar, para os professores inteiros poderem acessar, e essa é uma vantagem. A desvantagem é que eu não estou presencialmente ali. Bom, queira ou não, todo mundo teve que se repaginar, todo mundo teve que reaprender e, como diz aquele programa na Globo, teve que se virar nos 30 e talvez até em menos tempo. Porque, infelizmente, hoje, todos nós, queira ou não, nós estamos com um problema muito sério, que é o tempo, precisa correr, precisa andar rápido, o outro vai passar na frente, aquela loucura toda que você sabe muito melhor do que eu. Mas, Milena, na sua visão, você que é uma empresária, vamos dizer assim, da área educacional, você que atua em 10 estados, você já falou que o EAD não tem volta. Veio para ficar e vai ficar em todos os níveis, do menininho até a pessoa receber o diploma. Ou EAD ou influência tecnológica. Os pequenininhos EAD eu acredito que ensina à distância não, mas eles vão passar a ter muito mais acesso a ferramentas. Então, eu estou falando ali do ensino infantil, eu estou falando até os seus 7 anos, mais ou menos. A partir dali, sim, é uma tendência, eles precisam aprender a lidar cada vez mais com a tecnologia, e nós precisamos entender essas limitações e essas dificuldades que a tecnologia vai nos trazer nos relacionamentos humanos. E isso precisa ser mais trabalhado ainda do que apenas o cognitivo ou só as matérias clássicas, certo? Então, essa é uma defesa que eu faço o tempo todo. Agora, eu vou aproveitar, eu não sei se eu vou ter tempo, eu vou pedir para que os governantes eles se atentem a essa questão, mas se atentem principalmente à questão de trazer a conectividade para esses alunos que são da rede pública. Na iniciativa privada, lindo, os pais eles dão um jeito, tem a tecnologia, tem um computador para cada criança, um tablet, um iPad. Agora, na rede pública, nós precisamos nos atentar a esses jovens para que não se exista disparidade social maior na área tecnológica e na compreensão e no ensino. Infelizmente, você levantou uma bandeira muito preocupante, que é essa condição para quem não tem condição. Porque hoje, queira ou não, o celular, a internet, o tablet, o computador é peça-chave, vamos dizer, até para a sobrevivência dos negócios que a gente tem e, queira ou não, na nossa vida. Bom, eu conversei com Milena Araújo. A Milena, ela é CEO, é a dona de uma empresa, Inteligência Educacional, e nós falamos sobre EAD, ensino à distância, que veio para ficar. Milena, eu agradeço mais uma vez a sua presença no nosso programa. Sem sombra de dúvidas, são temas interessantíssimos e eu quero tê-la mais vezes aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre educação, passar algumas informações, porque o Brasil está precisando muito de informação. Nós não podemos ficar mais desinformados, como de maneira geral nós estamos. Obrigado, Milena. Eu que agradeço e agradeço por ter pessoas e programas como o seu para nos dar essa informação. Olha, um grande abraço, me coloco à disposição. Falou. Obrigado, querido. Um abraço. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Às vezes, o melhor meio de convencer alguém que está errado é deixá-lo seguir o seu caminho. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia.
Que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa. Tchau.